Por que ninguém teme mais o Brasil? Rapaziada, vamos assistir um vídeo aqui, gringo, onde ele passa a visão dele do porquê o Brasil não passa medo mais em ninguém. Vídeo do El Negócio del Futebol, provavelmente um canal espanhol aí, vamos estar assistindo. Lembrando, se inscreve no canal, deixa o like, vambora pro react. Brasil atravessa sua pior crise futebolística. Depois de liderar as últimas 4 eliminatórias, rumo a 2026 terminou em quinto, atrás de Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai. Sem a ampliação das vagas, teria disputado a repescagem pela primeira vez. Pô, esse ano foi sinistro, puta merda. Olharmos para a Copa América, a conclusão é semelhante. Enquanto, entre 1997 e 2007, conquistou 4 das 5 edições disputadas, acumulou apenas uma das 6 seguintes. Longe de ser algo exclusivo da seleção principal, a situação nas categorias de base é igualmente alarmante. A Sub-23 nem foi a Paris. A Sub-20 ficou fora de 3 mundiais. Ó o Ryan aqui. Esse aqui jogou no Corinthians. No E a Corinthians também. Sub-17 não sobe ao pódio há 2 edições. A seleção não mete medo e a base está em crise. No entanto, algo está mudando. Cara, mas tipo assim, em crise é algo muito assim, tá ligado? Porque se tu for olhar, falar que a base brasileira tá em crise pelo fato de não ganhar campeonato, eu acho um erro. Porque, tipo assim, pô, o Brasil ainda é um dos países que mais revela jogador pra Europa, irmão. Tá doido. Há um Vende, ano né? da Copa de 2026, o Brasil foi em busca de seu salvador. Longe de ser um jogador e em uma decisão polêmica, Carlo Ancelotti chegou como novo treinador. Mas a verdade é que o papel do italiano vai muito além de apenas escalar o time. Envolvido nos planos da confederação, ele é a grande aposta para reerguer o Sport Rei. É a melhor seleção do mundo, disse ao chegar. Aceito. Concordo totalmente. Na verdade, não é a melhor. Tipo assim, é a maior, tá ligado? Porque é a melhor por enquanto. O desafio do Tá Hexa, demonstrando. mas o país precisa nos apoiar. O Brasil deve acompanhar a seleção. Os jogadores precisam de união e humildade. O trabalho é enorme. Os resultados são só a ponta do iceberg. O que há por baixo é mais preocupante. Para entender esse fenômeno e descobrir quais mudanças são propostas para o futuro, vamos analisá-lo a partir de 4 eixos: jogadores, torcedores, dirigentes e treinadores. Em relação aos atletas, nem é preciso dizer que o Brasil é uma fonte inegável de talento. Segundo dados do Football Observatory, há 1.455 jogadores atuando fora do país. Há muito tempo, o Brasil é o país que mais exporta jogadores no mundo, seguido pela França, com 1.275, e pela Argentina, com 1.016. Não Tá ligado, mano? Então, tipo assim, tu falar que a base tá, tipo assim, falida, eu acho que é um erro, tá ligado? Por isso, ele já até jogou dados aqui. O Brasil é a maior seleção do mundo que mais exporta jogador pra fora, tá Não ligado? se trata apenas de uma questão de quantidade, mas também de qualidade e do próprio estilo de jogo. Será que as mudanças nessas variáveis explicam a nossa derrocada? Usaremos a bola de ouro como base para definir a elite. É um critério bastante discutível, mas nos Pô, oferece uma sei lá. ideia geral do cenário. Em 2002, ano do Penta, Ronaldo venceu. Ele não estava sozinho. Roberto Carlos e Rivaldo também entraram no top 10. Rivaldo já aparecia ali antes. A década seguiu com o futebol arte. Roberto Carlos em 2003, Ronaldinho e Adriano em 2004. No ano seguinte, Ronaldinho ficou com o prêmio, acompanhado por Adriano em sétimo e Kaká em nono. Em 2006, Ronaldinho voltou a figurar na lista. Em 2007, Kaká venceu com Robinho em nono e o craque do Milan voltou a aparecer tanto em 2008 quanto em 2009. No entanto, chegou 2010 e, pela primeira vez em toda a década, o Brasil não tinha nenhum jogador no top 10. O primeiro a figurar era Maicon, na 17ª posição. Isso, pelo menos, deveria ter acendido o alerta no país. Como é que o melhor do mundo não teria um dos seus lá na frente? E a verdade é que, com o passar do tempo, a situação não mudou muito. O único a marcar presença seria Neymar, embora nem sempre dentro do top 10. Sua melhor marca foi o 3º lugar, em 2015 e 2000. Isso aqui foi uma covardia com o menino Ney, hein, mano? Puta que pariu, mas tu olha pro lado, quem que tá do lado dele? Cristiano Ronaldo.
E Messi, puta que pariu, mas essa aí eu acho que era pro menino Ney ter levado. 2017, mas não foi culpa dele ter dividido a era com Messi e Cristiano Ronaldo. Depois surgiram Alisson, Vinícius e Rafinha. A seleção passou de 3 jogadores no top 10 e até vencendo o prêmio para 2, um ou nenhum em certos anos. Dito isso, também não é como se o Brasil tivesse ficado sem estrelas. Vinícius no Real Madrid, Rafinha no Barça, Marquinhos no PSG, Casemiro no United e assim poderíamos continuar por um bom tempo. Talvez uma das diferenças apontadas internamente não seja tanto a falta de nível, mas esse distanciamento da identidade do futebol arte a qual a seleção brasileira tanto nos acostumou, uma questão que está diretamente relacionada a outro fator, o quão cedo os jogadores vão para o exterior. Dos craques do É verdade. time de 2002, Ronaldinho saiu aos 20, Kaká aos 21, Roberto Carlos aos 22 e Cafu e Rivaldo aos 24. Até Neymar teve até os 21 anos para espalhar dribles pela América do Sul com a camisa do Santos antes de ir para o Barcelona. Já Vinícius, Estevão e Endrick não chegaram a disputar 50 jogos por seus clubes antes de cruzar o Atlântico. Muitos deles também não chegaram à Europa como estrelas. Ao chegar a Madrid, Vini foi direto para o Castilla, o time B do Real Exatamente. Madrid. Isso significa que o Brasil exporta jogadores antes mesmo de eles terminarem sua formação. Isso implica menos DNA da arte do drible e mais DNA associado ao Da Europa. tic-tac do futebol moderno. E se falamos de fatores que fazem os jogadores saírem muito jovens, não podemos deixar de falar justamente dos clubes brasileiros. Essas instituições não só deixam o talento ir embora cada vez mais cedo, como também o substituem por jogadores estrangeiros. Voltando ao Brasileirão. Se quisermos entender por que esse êxodo precoce pode ser um problema, basta olhar para a Itália, que levou esse processo ao extremo. É dívida, mano. Igual o Galo, mano. Galo arretado em dívida, mano. Vendeu o Savinho por um suco e um pão de queijo. Todos sabemos como terminou. Atualmente, a Série A italiana conta com 367 jogadores de outras nacionalidades, o que representa 69% do campeonato. Porra, É uma loucura. absurdo. Isso tira espaço do talento local e reduz as opções da seleção para disputar um mundial, ou, ao menos, para se classificar. No Campeonato Brasileiro, o número de estrangeiros subiu de 126 para 158 em 2 anos e hoje representa 23% do total. Fica bastante claro que ainda estamos muito longe dos números italianos, mas se essa tendência continuar, poderá se tornar um problema sério no futuro. Por fim, essa desconexão que pode existir entre as jovens promessas e os clubes nacionais acaba se transferindo depois para o povo brasileiro. Então, entremos neste aspecto do nosso percurso. A seleção nacional, sobretudo no Brasil, vai muito além de 11 jogadores. É Exato. identidade nacional. A camisa amarela tornou-se um símbolo sagrado, representado justamente pelos jogadores. Nesse sentido, a relação entre os atletas e a torcida tem um peso enorme. Antigamente, os jogadores atuavam com muita frequência no Brasil, o que criava uma proximidade maior com o público. Querendo ou não, criava uma identidade, né, mano? Tipo assim, o cara chegava meio que um pouco formado e só se adaptado ao lugar. Mesmo quando eram convocados para a seleção, a maioria ainda jogava por aqui. Para se ter uma ideia, em 2002, metade do elenco campeão mundial ainda atuava por clubes locais. Já na Copa do Catar, a realidade foi bem diferente. Apenas 3 dos 26 convocados atuavam no Brasil. Exato. Esse fator, somado ao acúmulo de decepções nos resultados, fez com que a expectativa do público em relação à nossa seleção fosse caindo gradualmente ao longo do tempo. Se analisarmos o público no Maracanã ao longo deste século, veremos que o jogo contra o Chile em 2025, pelas eliminatórias, registrou um dos piores públicos em muito tempo, com menos de 60 mil presentes. Para se ter uma dimensão, contra o mesmo adversário no processo rumo ao Catar 2022, o número quase chegou a 70 mil, e contra o Equador, em 2007, foram 85.071 pessoas. Agora, será que é apenas uma questão de jogadores e clubes? Ou será que existe algo além disso, que também tem grande responsabilidade pela situação que estamos vivendo atualmente? Bem, como todos sabem, os dirigentes têm um papel fundamental no crescimento do esporte de um país. O Brasil tirou férias recentemente. Vamos à terceira etapa: a gestão. Isso aqui é muito importante, tá? Nos últimos 14 anos, a CBF teve mais presidentes investigados do que títulos. Entravam prometendo mudanças e terminavam nos tribunais. Para entender, comecemos por quem mandou de 1989 a 2012. Ricardo Teixeira. Sob seu mandato, foram conquistados os mundiais de 1994 e 2002, além de 5 Copas América e 3 Copas das Confederações. Esportivamente falando, todos temiam o Brasil. Fora de campo, a organização também era uma máquina de gerar dinheiro. Não havia marca no mundo que não quisesse estar associada à melhor seleção do planeta. Em 1996, por exemplo, a Nike se comprometeu a desembolsar 400 milhões de dólares ao longo de 10 anos para ser a fornecedora do uniforme.
Nunca antes se havia pago tal valor para vestir um clube ou uma seleção. O problema é que, enquanto o Brasil brilhava, ganhava títulos e gerava receita, a diretoria começava a ofuscar esse sucesso. Em 2012, Teixeira renunciou ao cargo alegando problemas de saúde. Eu não faço a mínima ideia quem seja esse Teixeira. Com todo respeito. A verdade é que a mídia inteira falava de suspeitas de corrupção ligadas à FIFA. De fato, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre aquele contrato com a Nike, sob a suspeita de que cerca de 160 milhões, ou seja, 40% do total, acabaram ligados a supostos esquemas de suborno e lavagem de dinheiro. 7 anos depois, a FIFA acabaria confirmando que os diversos casos envolvendo Teixeira estavam de fato associados de forma ilícita à concessão de contratos de competições da CBF, da Conmebol e da CONCACAF. O jornalista esportivo Juca Kfouri disse à BBC: sua gestão à frente da CBF significou um atraso para o desenvolvimento do futebol no Brasil, apesar dos títulos conquistados. Com Teixeira, o futebol brasileiro não avançou nada em direção ao profissionalismo, à transparência e à gestão moderna. Após sua saída, o Querendo sucessor... ou não, os títulos vinham de coisas passadas. Então, tipo assim, veio se agravando e até chegar a esse ponto, também não né? foi nada exemplar. Seu vice, José Maria Marim, acabou detido no escândalo da FIFA Gate. Foi acusado de lavagem de dinheiro e recebimento de propinas em contratos. Acabou preso nos Estados Unidos. Teve que devolver cerca de 3,34 milhões de dólares aos cofres públicos e ainda pagou uma multa de 1,2 milhão. Uma verdadeira loucura. Seu sucessor, Marco Polo Del Nero, assumiu o cargo em 2015, mas também acabou caindo. Em 2019, a Cara, você FIFA vê que os caras têm sempre uma característica, é velho de cabelo branco. decidiu Calvo. bani-lo permanentemente e ainda aplicou uma multa de 1 milhão de francos suíços, devido a esquemas de suborno ocorridos entre 2006 e 2012. A situação se tornou, de fato, completamente insustentável. Enquanto o restante do mundo do futebol profissionalizava sua gestão, o Brasil permanecia estagnado, preso a velhas questões internas e políticas. Romário disse claramente: o futebol brasileiro chegou ao fundo do poço em termos de vergonha. E acrescentou: temos que acabar com esse papo de corrupção e investir nos jovens atletas, tornar o esporte mais social e investir no futebol de base e no futebol feminino. As promessas continuavam aparecendo, mas ninguém se encarregava de cuidar delas. Depois de organizar a Copa do Mundo de 2014, por exemplo, a federação recebeu fundos que chegariam a 100 milhões de dólares como legado do evento. A ideia era que fossem destinados ao desenvolvimento do futebol juvenil. Infelizmente, as obras nunca saíram do papel. Os dirigentes dos últimos anos também continuaram focados em outros temas. Caboclo, Fora o desperdício que foi aquele. Tipo assim, desperdício não, porque a Copa veio aqui a ser no Brasil e teve aqui tanto de estádio que hoje em dia os caras nem usam. 2021 e Edinaldo em 2025 também caíram por diversos motivos. Tanta turbulência na diretoria afetou o cargo principal, o de técnico. Vejamos o quarto aspecto. Depois de Scolari, o Brasil entrou numa dança de trocas. Parreira, Dunga, Mano Menezes, a volta de Scolari, Tite, Ramon Menezes, Diniz e Dorival Júnior. Nenhum deles conseguiu acertar o passo. Se olharmos Mas tem apenas para noção as que o Copas do Mundo, Diniz- Parreira, O Diniz foi treinador da seleção brasileira. O Diniz. O cara totalmente, mano, fora de si no quesito mentalmente. O cara é doido. Dunga e Tite, este último em 2 ocasiões, pararam nas quartas de final. Scolari, por sua vez, embora tenha chegado às semifinais de 2014, sofreu naquela fase a dura derrota por 7-1 para a Alemanha. Acredita-se que, diferentemente de outras seleções sul-americanas, o isolamento tático em relação às ideias europeias possa ter afetado justamente o desempenho. Em última análise, foram os treinadores que tiveram que lidar com essa falta de identidade da equipe. O que se tentou foi uma espécie de híbrido entre o improviso brasileiro no ataque e a estrutura do velho continente na defesa. De todos os que passaram pelo banco, quem mais se aproximou desse estilo de jogo europeu foi Tite. Ele passou bastante tempo por lá aprendendo com os melhores treinadores. Geriu a seleção Puta que pariu. Que seleçãozinha que era aquela de Tite, viu? Não dava gosto de ver, não. como um clube em contato diário com o grupo, incluindo quem jogava na China, como Renato Augusto. Os resultados foram bons. De 2016 a 2022, teve 80% de aproveitamento Olha, em Ronaldo 81 Silva. jogos. A falha veio nos grandes momentos. A derrota para a Argentina, em casa, na final de 2021 e os fracassos na Rússia e no Catar são o exemplo perfeito. Após o torneio, técnico e confederação seguiram caminhos opostos. Com a saída de Tite depois da Copa de 2022, a ordem que ele havia criado foi por água abaixo. Vieram Ramon Menezes e depois Fernando Diniz. Diniz era interino, pois também treinava o Fluminense. Mano, isso era um dos bagulhos mais bizarros. Mano, o cara treinava 2 times. Isso não existe, mano. Isso não existe, mano. Ainda mais quando se trata da maior seleção do mundo, mano. O cara tá dividindo
tempo com o clube, viado. Isso não existe. Esperado, falhou. Com Dorival, o Brasil chegou ao fundo do poço. Os fracassos na Copa América e nas eliminatórias causaram sua queda. Há um ano da Copa, o Brasil estava sem técnico. Até que, em maio de 2025, os planetas se alinharam e um antigo desejo se tornou realidade. O grande Carlo Ancelotti chegou à seleção, tornou-se imediatamente o treinador mais bem pago do Brasil. 10 milhões de euros por ano, mais um bônus de 5 milhões caso conquiste o título mundial. Segundo dados da Finance Imagina 10 milhões de euros. Football, ele lidera a lista dos treinadores da competição, 10 à frente de Nagelsmann, da Alemanha, com 7 milhões, e de Pochettino, dos Estados Unidos, com 6 milhões. Sobre sua chegada, Felipe Luiz disse: Ancelotti foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Não garante a vitória, mas trouxe estabilidade até dentro da confederação. Como muito bem costuma dizer o ex-treinador do Flamengo, sua responsabilidade vai muito além de apenas definir a lista final dos 26 atletas que representarão o país na Copa do Mundo. Desde o primeiro dia, ele participa dos projetos e espaços voltados à melhoria de toda a formação. Branco, campeão do mundo em 1994 e atual coordenador das seleções Sub-15, Sub-17 e Sub-20, disse após o primeiro encontro com ele: foi uma reunião rara e extremamente relevante, que deve ser cultivada com frequência para o melhor desenvolvimento do futebol brasileiro. O fato de alguém tão experiente como ele ter classificado a reunião como rara demonstra claramente a intenção de mudar as coisas. Só o tempo dirá se isso será realmente suficiente. O ponto positivo é que agora existe uma linha de atuação bem definida com o novo presidente da confederação, Samir Chaoud. Médico de formação, ao assumir as rédeas do nosso futebol, ele trouxe uma série de novas diretrizes. Seu foco principal está em ajustar os calendários, profissionalizar a arbitragem e revisar todas as normas financeiras para cuidar melhor das contas dos clubes. No que diz respeito à seleção, Gestão. Um cara gestor. É o que o Brasil precisa. o ponto mais importante está, obviamente, no fortalecimento do futebol de base. Finalmente, começou a construção de 15 complexos esportivos, com aquele dinheiro vindo do fundo de legado da Copa do Mundo de 2014. Obviamente, os resultados dessas decisões só serão vistos daqui a alguns anos. A chave para que isso aconteça é que a confederação consiga certa estabilidade, mantenha os planos e execute aquilo a que se propõe. Um sinal muito importante de que o caminho está sendo pensado a longo prazo foi a renovação de Exatamente. Carlo Ancelotti até 2030. Não só acreditam que ele pode se tornar o primeiro treinador da história a ganhar um mundial por um país que não é o seu, como também o veem como uma peça-chave no quebra-cabeça do futebol brasileiro como um todo. O próprio Carleto disse: há um ano estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo, mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Os símbolos e os detalhes da mensagem estão por toda parte. O local escolhido para anunciar os convocados para a Copa do Mundo não foi outro senão o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Um aspecto secundário, mas interessante, desse ato foi que, além do anúncio da presença de Neymar, os 6 jogadores mais aplaudidos foram justamente aqueles que ainda atuam no Brasileirão. Mencionamos isso por tudo o que viemos falando sobre essa proximidade necessária entre os jogadores e o povo. Por isso, hoje o Brasil tem muitos motivos para voltar a acreditar. Afinal de contas, o que nunca faltou e continua sendo a parte fundamental é o talento. Talvez o problema tenha sido Cara, e tipo assim, uma das que eu mais comemorei, mano, foi o Endrick, mano. E o Ryan. Dois jogadores que, tipo assim, mano, os caras são muito novos, mano. Novo igual eu, que não viu o Brasil ser campeão do mundo, tá ligado? Então, tipo assim, mostra que, tipo assim, querendo ou não, vai dar oportunidade pra rapaziada que tá chegando agora, mano. Que já joga lá acreditar que fora. só isso bastava para manter no topo um dos países mais apaixonados por futebol do planeta. O que vocês acham? O Brasil tem uma chance real de ganhar a Copa do Mundo de 2026 ou ainda falta muito trabalho para recuperar aquela mística de 20 ou 30 anos atrás? Lemos vocês nos comentários, mas Mano, eu acredito que tem, mano. Eu confio muito, até porque também o Carlos Ancelotti é um treinador que ninguém, mano, ninguém vai levantar a voz. Tipo assim, querendo ou não, nenhum jogador levanta a voz. Mas tem aquele pezinho, pô, esse cara ganhou o quê, mano? Já ganhei Champions, tá ligado? Tipo, igual um cara, um Vinícius Júnior. Não ia bater o pé pro Diniz? Não ia bater um pé pro um Dorival? Tá ligado? Agora o Ancelotti, maior campeão da Champions League. Quem que bate o pé pra cima do cara? Não bate, mano. Não bate, mano. Nem Neymar, mano. Nem Neymar. Porque o Ancelotti é pros filmes. Você viu que ele não tava convocando o Neymar. Mas pra Copa ele sabe, pô. Um cara que, pô, liderou essa seleção aqui desde quando ele chegou, tá ligado? Passou a ser titular, tanto que é o maior artilheiro da seleção, tá ligado? Eu não vou levar esse cara pra Copa do Mundo, pra pelo menos dar um incentivo pra essa molecada aqui. Porque o Neymar, querendo ou não, mano, ele carregou essa seleção aí há muito tempo, mano. Só não conseguiu ganhar porque só tinha pogre. Pagre assim, né? Os caras não tinham tanta experiência, mas agora, pô, querendo ou não, ele tá com o Vini Júnior, David, que já ganhou Champions agora, um Rafinha, que deita e rola no Barça,
tá ligado? Um Casemiro que é experiente, já é da antiga geração. Querendo ou não, os caras perdeu, mas é experiente. Já não tem mais aquele jogador igual o Thiago Silva, tá ligado? Aqueles cara que, porra, sempre fracassou. Mas foi isso, rapaziada. Lembrando, coloca nos comentários o que vocês acharam. Se inscreve no canal, deixa o like. Fortalecer é nóis, meu brother.